E aí, gente, beleza? Hoje a gente vai começar a falar sobre um novo período histórico. A gente vai falar sobre a Idade Média, período aí que tem a sua origem na queda do Império Romano em 476, né? A gente falou, desculpa, a gente falou na última aula sobre alguns motivos que levaram à queda do Império Romano, né? A gente falou aí sobre as invasões bárbaras, né? A gente falou sobre o surgimento do cristianismo, nós falamos sobre as disputas políticas, as questões sociais que estavam ocorrendo, uma série de fatores aí que também podem ser chamadas de crise do século III, né? Culminaram com o fim do Império Romano no século V. Tranquilo? Então, hoje a gente fala sobre o novo período, né? Lembrando que a história, ela não é assim, terminou num dia e outro, na manhã começa uma outra coisa. Não, né? A gente vive aqui de traços de continuidade, de rupturas, né? É um período de transição. A gente vai ver coisas que existiam no Império Romano, que vão deixar de existir, e outras coisas que haviam, né, que não haviam no Império Romano, vão começar a existir e outras vão apenas se fundir com novos valores, né? Criando uma nova sociedade. Então, a gente tem aqui uma série de misturas, né? E coisas que mudam, coisas que permanecem. Então, a gente está falando de um período de transição. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos chegar e vamos falar sobre Idade Média agora, né? A Idade Média, a gente costuma pontuar o seu começo, né, em 476 depois de Cristo, e o seu fim lá no século XV, em 1453, quando o Império Romano do Oriente cai, né, a cidade de Constantinopla. Lembra que a gente falou na última aula que o Império Romano ele foi dividido, né, um com sede, né, administrativa em Roma e a outra em Bizâncio, que vai ser chamada de Constantinopla. Beleza? Então a gente tem a origem da Idade Média, né, o ponto inicial ali que a gente convenciona chamar com o, o fim do Império Romano do Ocidente e o seu término lá com o fim do Império Romano do Oriente. Tranquilo? A gente tem aí quase 100 anos, né? Quase 100 anos, desculpa, quase 1000 anos separando aí os dois momentos históricos, né? Do século V ao século XV. Beleza? Então vamos aqui, vamos chegar e vamos tentar destrinchar um pouquinho sobre a, a origem do feudalismo. A gente, para ficar mais didático, a gente costuma dividir a Idade Média em dois momentos, né? A Alta Idade Média e a Baixa Idade Média, né? A Alta Idade Média vai do século V até meados do século X. E a Baixa Idade Média vai do século X ao século XV. Tudo bem até aqui? Tá tranquilo? Né? Aqui é só a introduçãozinha, beleza? Seguindo aqui, ó. Vamos primeiro pensar nessa linha vermelha aqui. Império Romano, né? Cidades gigantescas, uma grande população urbana, comércio pungente, moeda circulando em basicamente todo o território dominado pelos romanos, né? Então tinha uma grande vida comercial. Mas vejam nessa linha vermelhinha que o comércio ele vai o quê? Declinando até o século X. Ou seja, a falta de comércio, uma sociedade sem circulação comercial ou praticamente nenhuma circulação comercial, é uma das características da Idade Média. A gente vai ter uma ruralização. Os feudos, que a gente vai discutir o que é feudo mais à frente, eles vão ser autossuficientes, não vai ter uma circulação monetária pungente, né? Então vai ter um isolamento dentro dos feudos, né? A vida vai ser muito diferente do que era no Império Romano. Então a gente tem uma grande diferença do Império Romano para a Idade Média. E a gente vê aqui, ó, o feudalismo, que ele vai crescendo e chega no seu auge no século X. Né? Então a gente vai estudar hoje essa primeira etapa aqui, que é a Alta Idade Média. Né? Algumas características aí da Alta Idade Média. É a formação do feudalismo, ou seja, é a formação do mundo medieval que a gente vai conhecer. Decadência do comércio, né? A troca comercial entre os feudos vão basicamente deixar de existir. Não vai ter
uma economia com alta rotatividade comercial, né, monetária. A moeda em si vai basicamente deixar de existir, vai ser uma das características do feudalismo também uma sociedade amonetária, com nenhuma ou pouquíssima moeda corrente. Ruralização da economia. O que acontece? Lembra lá com a invasão dos germânicos, né, dos bárbaros vindos de diversos pontos da Europa, sobretudo por conta da chegada dos hunos? O Império Romano sofreu cerca de 200 anos aí de invasões. E esses povos que, quando invadiam o Império Romano, eles saqueavam as grandes cidades. Isso fez com que a população migrasse das cidades e fossem para o campo. Então, a gente vai ter uma sociedade agrária na Idade Média e, consequentemente, a ruralização da economia. A gente vai ter o fortalecimento do poder local exercido pelos senhores feudais, né? A gente vai entender que o feudo ele é basicamente autossuficiente e no feudalismo não, a gente não tem um poder centralizado. Caraca, Dina, mas não existe o rei no feudalismo? Sim, existe. Mas em boa parte da Idade Média, o rei não vai habitar em nada, né? O rei ele vai doar terras para algumas pessoas, essas pessoas vão ganhar títulos, né? Esses títulos vão se tornar senhores feudais, e esse pedaço de terra, que a gente vai chamar de feudo, vai ser o território desse senhor feudal, e o rei não tem poder ali. O cara ele vai poder criar suas leis, suas regras, seus costumes, né? Então, a gente fala que o feudalismo, a sociedade feudal, é uma sociedade com poder descentralizado, né? Ascensão da igreja e da cultura teocêntrica. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela vai ser a instituição mais poderosa de toda a Idade Média. Ela vai ter o poder de fortalecer o rei e de destruir o senhor feudal, ou vice-versa. A igreja vai ter terras, a igreja vai ter riquezas, a igreja vai ter influência. Até mesmo porque a sociedade é uma sociedade altamente religiosa, voltada aí para o teocentrismo, ou seja, Deus no centro do universo. Tudo é explicado por Deus. A gente vai ver que até a desigualdade social existente dentro da Idade Média vai ser justificada pela presença e pela palavra divina, né? E aí, na Alta Idade Média, a gente também tem uma segunda leva de invasões bárbaras, né? Dos povos árabes, dos vikings, né? São outros povos que vão invadir aí a Europa medieval. Tranquilo? Não vou falar aí das características da Baixa Idade Média, que a gente vai ver na próxima aula. Transição da Antiguidade para a Idade Moderna. Vamos aqui rapidinho relembrar algumas coisas da última aula, né? Os germânicos. Quem eram os germânicos? Eram bárbaros que se fixaram no território romano. Vamos lá, tinha um acordo entre parte dos povos germânicos e os romanos, né, que ficavam ali basicamente na fronteirinha, né, do Império Romano, os germânicos, e eles serviam de quê? De cão de guarda, basicamente, porque eles defendiam o território deles e, consequentemente, defendiam também o território romano. Vai ter, inclusive, incorporação de alguns germânicos no exército romano, alguns germânicos formando colônias dentro do Império Romano, vai ter uma aproximação legal ali entre alguns povos, beleza? Só que tudo isso vai por água abaixo quando chega os hunos, né? O povo que vem da Ásia invadindo aqui a Europa. A gente viu isso na última aula. Fazendo com que todos esses povos germânicos, fugindo dos hunos, invadissem o território romano. A gente aqui tem os anglos e os saxões vão invadir a Britânia, né, onde hoje é a Inglaterra. A gente vai ter os francos invadindo a Gália, né, que vai dar origem à França. A gente tem os vândalos, os visigodos, enfim, uma série de povos que invadiram o território romano. Beleza? Tudo isso desarticulados por conta dos hunos que estavam vindo da Ásia. Tranquilo? E a Idade Média, lembra que eu falei para vocês aí que a gente vai ter momentos de ruptura, momentos de continuidade, momentos de fusão? A Idade Média, boa parte das coisas que acontecem nela aí, a gente vai ver, né, vai ser basicamente a fusão de costumes germânicos com costumes romanos. A gente vai ver aí o colonato romano dando origem a uma outra coisa, né? O costume dos germânicos de doar terras
né, em favorecimento a alguém que se destaque, vai gerar os senhores feudais, né, que vai se mesclar com o colonato, e aí vai virar uma nova sociedade. Beleza? Então, a partir do momento que os hunos chegam, tem a formação dos chamados reinos germânicos também. Né? A gente vai ter aqui os francos, os anglo-saxões, os visigodos. Né? No mapa aqui de baixo, a gente tem aqui o território dos francos. Né? A Península Ibérica aqui vai ser dominada por povos árabes, né? Vai ter uma série de guerras, chamadas Guerras da Reconquista, enfim. Isso a gente vai ver nas próximas aulas. Então, olha só o território que os francos, aqui, ó, franco, eles são povos bárbaros, vão dominar. Vai ter um rei franco chamado Carlos Magno, que ele vai ser de grande importância para a unificação do território. Carlos Magno vai se converter ao cristianismo. Carlos Magno vai adotar costumes romanos dentro dos costumes germânicos. Ou seja, ele vai promover aí a fusão de valores germânicos e a fusão de valores romanos. Né? Carlos Magno, por exemplo, para melhor administrar o seu império, ele vai doar terras para algumas pessoas. Né? E essas pessoas, ao receber essas terras, né, vão ganhar títulos de nobreza. Aí vem os condes, os duques, né, os viscondes. E essas pessoas, ao ganhar essas terras a gente vai chamar de feudo. E elas passam a ser administradas pelo senhor feudal, ou seja, pelaquela pessoa que ganhou a terra. Beleza? E esse costume de doar territórios, né, para pessoas próximas, pessoas que se destacavam em batalhas e tal, é um costume germânico. Ou seja, é um costume bárbaro. Vamos aqui, ó. Formação do feudalismo. O feudo, a unidade territorial, também é chamado de domínio. Só que a gente vai perceber o seguinte, que o feudo ele é mais do que um pedaço de terra. Ele é toda uma simbologia, uma homenagem, um ritual que existia ali de fidelidade entre aquele que recebe a terra e aquele que doa a terra. Beleza? Colonato, gente. O colonato tem sua origem lá no... O colonato tem a sua origem lá no Império Romano. Lembra que os romanos não conseguiam mais expandir e precisavam de gente para produzir na terra? Então, eles davam liberdade para o escravo, que deixava de ser escravo e passava a ser colono e desenvolver aquela terra. E, em troca, ele ganhava liberdade e deveria fazer o quê? Deveria entregar parte da sua produção, né? Lembram disso? Parte de sua produção para aquela pessoa que doa a terra para ele. Beleza? O comitatus. Comitatus é um outro costume, mas esse comitatus é um costume germânico. São laços de fidelidade entre guerreiros ligados a chefes militares. Ou seja, eu sou um guerreiro e eu tenho meu chefe militar. Eu tenho um laço de fidelidade. Se esse meu chefe militar ele vai para uma batalha, eu acompanho ele. Beleza? A gente vai ver a mescla desses dois costumes aqui, gerando o seguinte, ó. O comitatus e o benefício deram origem às relações de suzerano e vassalagem. Isso daqui vai ser a relação que vai existir durante o período medieval. Né? Suzerano e vassalo eram aqueles que recebiam e que doavam a terra. Vamos ver isso aqui. Ó. Suzerano e vassalo. Ai, cadê? Desculpa, gente. Cadê o meu lápis? Sumiu. Né? Então, vamos aqui limpar tudo. Enfim, foi embora o lápis. Então, tchau. Suzerano e vassalo. Vamos aqui. Ó. O suzerano é aquele que doa a terra para uma pessoa. Né? Vamos aqui. Ó. Deixa eu tentar de novo reaver o lápis. Reaver. Vamos aqui. E vamos pegar esse exemplo do Império Franco. Eu doei... eu sou um rei, Carlos Magno, e doei essa terra aqui. Opa, doei esse pedaço de terra aqui
e esse pedaço de terra aqui, e esse pedaço de terra aqui, e esse pedaço de terra aqui. Beleza? Essa pessoa que recebeu a terra passa a ser o meu vassalo. O que isso quer dizer? Essa pessoa que recebeu a terra, ela me deve fidelidade. O rei, né? O rei, a gente tem um rei, né? E esse rei, ele vai ser o suzerano. O rei é o suzerano, né? E aquele que recebe a terra é o vassalo. Tranquilo? Então a gente vai ter o suzerano e o vassalo. O rei doou a terra. Beleza? O rei doou a terra. O rei doa a terra e a pessoa que recebe a terra passa a ser o vassalo do rei. E essa pessoa deve o quê? Essa pessoa deve fidelidade ao rei. Tranquilo? É basicamente essa relação de suzerano e vassalagem que vai pautar a Idade Média. E é uma relação pautada em fidelidade. Vamos aqui, ó. E esse ritual aí de receber e doar terra era solidificado, né, assim, consolidado no ritual de homenagem e investidura. Ó, o que era a homenagem? Momento de concessão do feudo, onde aquele que recebia, que era o vassalo, o recebia do suzerano e jurava lealdade. Ou seja, a pessoa que recebe a terra, ela me deve lealdade. E esse ritual, né, de doação de terra era chamado de investidura. O suzerano entregava o feudo ao vassalo, e o vassalo deveria ao suzerano fidelidade a ele e a seus bens. Devia prestar-lhe serviço militar, ou ceder-lhe seus homens quando necessário em nível militar. Né? Se eu sou um suzerano e vou entrar em conflito com outro feudo, né, com uma outra pessoa, todos os meus vassalos devem ir para a batalha comigo. O vassalo, ele pode também ter vassalos. Eu recebi a terra, só que eu ainda peguei essa terra que eu recebi e doei para uma outra pessoa. Essa outra pessoa se torna um vassalo. Então, os vassalos também poderiam se tornar suzeranos. Tranquilos? Vamos lá, gente. Seguindo aqui, vamos para o próximo slide. Né? Transição da Antiguidade para a Idade Média. Vamos falar da sociedade medieval. A gente já falou um pouquinho sobre isso nos primeiros slides lá. Né? Vamos aqui. Sociedade medieval, poder descentralizado. Por quê? Cada feudo tem o seu senhor feudal. Cada feudo tem seu costume. Cada feudo tem suas leis. Né? Um feudo, ele é basicamente autossuficiente, ou seja, um feudo ele vai tentar produzir tudo o que ele precisa. A circulação monetária e econômica e material e comercial basicamente não vai existir durante a Idade Média. E quando ela for existente, vai ser feita por escambo. Né? Eu produzo um produto, você produz outro, e a gente troca esse produto quando necessário. É uma sociedade sem mobilidade social. Né? O cara que nasceu aqui, camponês, servo, ele vai morrer camponês e servo. Ele jamais vai chegar a ser um nobre ou chegar a ser um membro do clero. Né? O cara jamais vai ter uma ascensão social. Isso é justificado até pelo discurso religioso. Né? Vamos aqui, ó. Com pouco ou nenhuma circulação monetária, falamos sobre isso. Sociedade religiosa, teocentrismo, Deus explicando tudo. Né? Vamos lá. O discurso religioso vai estar tão entranhado que ele vai ser útil para justificar essa divisão social injusta. Né? Porque o clero e o nobre são classes privilegiadas, eles não trabalham. Por quê?
O trabalho do clero é orar, né? A sociedade é dividida entre aqueles que oram, oratório, aqueles que batalham, belatório, e aqueles que trabalham, laboratório. E os servos que estão aqui, os que trabalham, sustentam os privilégios do clero e da nobreza. O nobre, ele vive da guerra. Então, ele dá proteção ao servo que está em seu território. Na Idade Média, a escravidão vai ser basicamente extinta, né? Alguns textos falam sobre situações análogas à escravidão na Idade Média, mas em sua maioria, o servo ele não é um escravo, né? O servo ele está no feudo do senhor feudal, ele tem uma relação com a terra. Ele não é um objeto que pode ser vendido e trocado pelo senhor feudal, né? Então, a servidão é diferente da escravidão. Beleza? A unidade de valor era a terra, ou seja, o que tinha poder era quem tinha a terra, né? E o feudo, que é chamado de terra, era dividido em três espaços. Vamos aqui, ó. Manso senhorial. O que é o manso senhorial? O de uso exclusivo do senhor. Veja aqui, ó. Manso senhorial. Essas terras são as terras de uso exclusivo do senhor feudal que vive no castelo. Beleza? Até aqui. Manso servil, partilhada pelos servos, né? Aqui, ó. O manso servil é a parte que os servos plantam. É onde está a igreja, é onde está o cemitério. E o manso comunal, que está aqui, ó. Manso comunal, que é onde fica a casa dos servos. Então, basicamente, essa é uma estrutura interna do feudo, né? O servo, a gente vai ver, ele vai trabalhar no manso comunal, ele vai trabalhar no manso servil e vai trabalhar no manso senhorial. O servo ele vai trabalhar em todas as áreas, né? E tudo que o servo produzir, a boa parte, né, vai para o senhor feudal. A gente vai ver aí os impostos medievais no próximo slide aqui. Tranquilo? Vamos seguir. Né? Vamos lá. Aqui na Idade Média, os recursos, né, são muito escassos, a ciência não era tão avançada, então a produção era muito precária. E para tentar ter uma produção um pouco melhor e um pouco maior, a gente vai precisar melhorar a qualidade da terra. Então, a técnica utilizada, né, vai ser a chamada rotação de culturas. O que isso significa? Olha aqui, ó. Eu tenho essas três terras, eu tenho essa terra aqui, né, indo por 3 anos seguidos. Na parte abóbora, que é a parte A, eu planto trigo. No segundo, eu planto qualquer outra coisa, né, outro cereal, sei lá, planto arroz. E na parte verde, eu não planto nada. Então, no primeiro ano, eu plantei na parte A e na parte B, na parte laranja e na parte roxa, e deixei a parte C sem plantar nada. No outro ano, em vez de eu plantar na parte A, eu deixo a parte A descansar e uso a B e a C. E na outra colheita, eu deixo a B descansar e produzo na A e na C. Ou seja, com isso eu vou estar sempre tendo uma parte da terra descansando no período de colheita, né? Isso é uma técnica muito rudimentar, mas ela vai gerar uma sobrevida ao desgaste do solo aí, né? Que as técnicas eram muito ruins. Tranquilo? E os servos aqui pagavam diversos tributos aos senhores, né? É a classe que trabalha na terra, que sustenta toda a sociedade medieval, né? A base da sociedade, e ela é explorada de todas as formas possíveis. Vamos ver aqui, ó. Corvéia, trabalho gratuito nas terras do senhor alguns dias do ano.
Ou seja, o servo deveria trabalhar nas terras do Senhor de maneira grátis. Talha, porcentagem da produção. Ou seja, tudo que o servo produz, parte deve ser entregue ao senhor feudal. Afinal, o senhor feudal é o dono das terras e ele protege os servos que estão no seu território. Banalidade, tributo cobrado pelo uso de instrumentos ou bens do senhor. Vamos lá, eu produzo trigo, né? Eu estou plantando trigo, eu preciso moer esse trigo para fazer a farinha, mas eu não tenho moinho. Quem tem o moinho? É o senhor feudal. Então, para usar o moinho do senhor feudal, eu pago um tributo. Vamos lá, eu dou parte da minha produção, né? Eu trabalho de graça na terra do senhor feudal e para utilizar os instrumentos que eu não tenho, eu sou obrigado a pagar mais um tributo, que é chamado de banalidade. Captação, imposto pago por cada membro da família servil, ou seja, cada membro da família do servo, se o servo tem uma família de 7 filhos, né, 7 pessoas, cada uma deveria pagar o imposto de captação. Tostão de Pedro, esse aqui é o imposto pago à Igreja Católica. A Igreja Católica também recebia, né, os impostos dos servos. Mão morta, tributo cobrado na transferência de um servo falecido a seus herdeiros. Eu moro aqui, né, com a minha família. Eu morri, né? Para o meu filho receber o que era meu, eu preciso pagar o imposto, e esse imposto é chamado de mão morta. Formariagem, taxa cobrada quando o camponês casado. O cara vai se casar, ele tem que pagar uma taxa para poder se casar, né? Albergagem, obrigação de alojamento e fornecimento de produtos ao senhor e sua comitiva quando viajava. O senhor feudal está indo desse ponto aqui para esse ponto aqui de cima. E no meio desse trajeto, ele para dormir à noite, né? A família que abrigasse esse senhor feudal deveria fornecer produtos, alimentos a todos que acompanhavam o senhor feudal, para depois ele seguir até o ponto de chegada dele, né? Até o ponto que ele deveria chegar. Beleza? Vejam só como a sociedade medieval é extremamente injusta aí com os servos. Bem, meus queridos, por hoje é só. Vou pedir para vocês aí o exercício da página 7, né? E pedirei a leitura das páginas 4 e 9 aí da apostila de vocês. Não esqueçam de enviar, né, para o e-mail prof.dinocilva@gmail com o nome, assunto e a turma. Tudo bem? Então, gente, até a próxima. Tchau, tchau.